Olá pessoal, estou deixando aqui para vocês a correção da atividade do dia 10/11 de Matemática 2. A gente viu na aula passada sobre ângulos na circunferência, né? Vamos lá, corrigir agora? A atividade, pessoal, foi do livro didático, né? Página 99, questões 6 e 7, né? Bora só relembrar bem rapidinho o que a gente viu, né? Nós vimos três tipos de ângulos na circunferência, certo? Um deles é o ângulo central, né? Deixa eu mostrar aqui bem rapidinho. O ângulo central é aquele que possui o vértice bem no centro da circunferência, tudo bem? E os lados tocam a circunferência em um único ponto, né? Então tá aqui, isso aqui é um exemplo de um ângulo central. O vértice está bem no centro. A gente vê também o ângulo escrito, né? O ângulo escrito é aquele que o vértice pertence à circunferência, tá? E os lados são secantes, né? A circunferência. Os dois lados são secantes, né? Ou seja, toca a circunferência em dois pontos, tá? Então isso aqui é um ângulo escrito, né? E a gente viu também um ângulo de segmento, certo? O que é um ângulo de segmento? É quando o vértice pertence à circunferência, né? Um dos lados é tangente à circunferência, tá? Um dos lados é tangente à circunferência e o outro lado é secante, tá? Então isso aqui é um ângulo de segmento, ok? Alguns pontos importantes também, pessoal. Lembrando que o ângulo central tem a mesma medida do arco, tá? Então se esse ângulo central aqui mede, por exemplo, 30 graus, então o arco também, que ele determina, né, mede também 30 graus, tá? Já o ângulo de segmento, ele é a metade do arco que está determinando, certo? O ângulo de segmento, o ângulo inscrito, ele é a metade do arco, ok? Ou seja, então ele é a metade do ângulo central, né? Lembrando, um ângulo central e o ângulo inscrito, quando eles determinam o mesmo arco, ou seja, quando os lados têm dois pontos em comum, né, resumindo, quando eles determinam o mesmo arco, né? Eles são ditos ângulos correspondentes, né? Se eles são correspondentes, o ângulo escrito é a metade do ângulo central, tá? Se ele é a metade do ângulo central, ele é a metade do arco também, né? Certo? E outra coisa também sobre o ângulo de segmento, tá? Lembrando que o ângulo de segmento e o ângulo central, eles são ditos correspondentes quando determinam o mesmo arco, né? Ou seja, quando eles têm dois pontos em comum, né? Quando um dos lados, né? Quando os lados, né, deles tem dois pontos em comum, tá? Ou seja, quando eles determinam o mesmo arco também, tá? Lembrando que o arco do ângulo de segmento passa por dentro do ângulo, tá? Então esse arco aqui, né, é o mesmo arco que está determinando esse ângulo central, tá? Então, quando eles determinam o mesmo arco, eles são correspondentes. E lembrando que a medida do ângulo de segmento é a metade do ângulo central correspondente a ele. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Resolver agora a questão 1, a questão 6. Tá pedindo, pessoal, o valor de x, tá? Do ângulo x. Veja que esse ângulo, ele é um ângulo escrito, né? Porque o vértice dele está na circunferência, e os dois lados são secantes, tá? Então ele é um ângulo escrito. Se ele é um ângulo escrito, então ele é a metade do ângulo central, né? Correspondente dele, tá? Ele é a metade do ângulo central. Que também, ou seja, ele também é a metade do arco, né? Lembrando que a medida do ângulo central é a mesma medida do arco. Então, se ele é a metade do ângulo central, ele também é a metade do arco que está determinando, né? Então repare que se esse arco aqui é 100 graus, então esse ângulo x vai ser a metade de 100, tá? Lembre-se, o ângulo escrito é a metade do arco que o determina, tá? E também é a metade do ângulo central, né? Correspondente a ele, tá? Então, a medida do ângulo AVB, né? Que é o ângulo escrito, é a metade do arco AB, certo? O arco AB é 100, né? Então 100 dividido por 2 é 50, né? Então o ângulo x mede 50 graus. Agora no item B, né? Qual o valor de x? Pessoal, repare, galera, esse ângulo escrito de 46 graus está determinando esse arco, né? Certo? Repare que esse ângulo x aqui, está determinando o mesmo arco. Estão determinando o mesmo arco, né? Possui, dois pontos em comum, né? Então estão determinando o mesmo arco. Os dois são escritos, né? Os dois são ângulos escritos. Ou seja, tem os vértices deles estão na circunferência, né? Pertence à circunferência. Ora, os dois são escritos. Os dois estão determinando o mesmo arco, então os dois, pessoal, só podem ser iguais, né? Estão determinando o mesmo arco e os dois são escritos, então só podem ser iguais. Então, x é igual a 46 graus, tá?
Agora o X no item C. Pessoal, repare, ó, o ângulo X, ó. Um dos lados é tangente, né, ó, a circunferência, está tocando a circunferência em um único ponto. E o outro lado é secante, está tocando a circunferência em 2 pontos, né? Então isso aqui é um ângulo de segmento, tá? Se ele é um ângulo de segmento, ele é a metade do ângulo central correspondente a ele, né? Então ele é a metade desse ângulo aqui, certo? Então, mas quanto que mede esse ângulo aqui? Pessoal, a medida desse ângulo central é a mesma medida desse arco, né? Ó. O ângulo central tem a mesma medida do arco. Então só basta eu saber quanto mede esse ângulo, esse arco aqui, né? Dá pra saber? Dá, pessoal. Ó, lembrando que uma circunferência toda completa é um arco de 360. Esse pedacinho aqui é 280, né? Ó. Se esse pedacinho é 280, falta quanto para 360? É só você fazer, né? Ó, a subtração 360, né? Menos 280. Quanto é que dá 360 menos 280? Dá 80, né? Então esse arco aqui mede 80 graus, né? Se esse arco mede 80, esse ângulo aqui também mede 80, né? Que é o ângulo central correspondente a esse arco, tá? Então, lembre-se, né? Ângulo central e o ângulo de segmento correspondente tem uma relação entre si, né? O ângulo central, o ângulo de segmento é a metade do ângulo central, tá? Então vai ficar assim, né? O ângulo AVB, né? Que é esse ângulo de segmento que a gente está procurando, é a metade do ângulo central, né? Que é a metade do arco, certo? O arco aqui é 80, né? Que é a mesma coisa do ângulo central. Então 80 dividido por 2 dá 40 graus. Então o ângulo X aqui é 40, certo? Bora para 7 agora. Essa questão é bem interessante, pessoal. Vamos lá ler a questão. Os astronautas de uma cápsula espacial mantiveram-na estacionada durante 4 horas em um ponto P da órbita circular de um satélite artificial, que gira a velocidade constante ao redor da Terra. Então tá aqui, pessoal, ó, tá aqui essa cápsula, né, espacial. Eles ficaram parados aqui durante um tempo, né, ó. Os astronautas de uma cápsula espacial mantiveram-na estacionada durante 4 horas, né, em um ponto P da órbita circular de um satélite artificial, né, que gira a velocidade constante ao redor da Terra, né? Nesse tempo, o satélite percorreu um arco AB, tal que a medida do ângulo APB, ó, esse ângulo aqui, ó, APB que está em destaque, né, é 18 graus, como mostra o esquema abaixo. Quanto tempo o satélite demora para dar uma volta completa ao redor da Terra? Então vamos entender aqui a questão, né? Esse ponto P representa a cápsula, né, que os astronautas estão. Eles ficaram parados durante 4 horas, né, nesse mesmo ponto. Durante esse tempo, esse satélite percorreu esse arco aqui, né? Certo? Ou seja, durante 4 horas, esse satélite percorreu esse arco, tá? Que descreve, ó, o arco que esse satélite percorreu, descreve com o ponto P um ângulo de 18 graus, certo? Pessoal, veja que esse ângulo de 18 graus, ó, tá, ó, o vértice dele tá na circunferência, né? Ó, pertence a essa circunferência, né? Que é a órbita do satélite. Se o vértice dele pertence à circunferência, então ele é um ângulo inscrito, tá? Se ele é um ângulo inscrito, ele é a metade do arco correspondente a ele, né? Certo? Lembre-se, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, né? Que também é a metade do arco que o determina, né? Do seu arco correspondente. Então, esse arco aqui é o dobro de 18, né? O arco AB, ó, é o dobro de 18, que é 36 graus. Então, esse arco aqui mede 36 graus, né? Então, durante 4 horas, esse satélite percorreu um arco de 36 graus, né? Aí a pergunta: quanto tempo o satélite demora para dar uma volta completa ao redor da Terra? Então, para dar uma volta completa, né? Ó. Pessoal, lembre-se que uma volta completa, né? Uma circunferência completa é um arco de 360 graus, né? Então, para a gente resolver isso aí, a gente vai fazer uma regra de 3, ó. Ó, 4 horas, né? Foi um arco de 36 graus, né? Ou seja, para ele percorrer um arco de 36 graus, ele levou 4 horas, esse satélite. E para ele dar uma volta completa, ou seja, para ele dar uma volta de 360 graus, né? Vai demorar quantas horas? X, ó. Certo? Aplica a regra de 3 agora, né? Ó, multiplica cruzado, certo? Vai ficar x vezes 36, né? Que é igual a 360 vezes 4. 360 vezes 4 dá 1440. Isola o x, que eu estou procurando. X é igual a 1440 dividido por 36. Fazendo essa divisão aqui, galera, 1440 dividido por 36 vai dar 40, né? Então, que a gente está procurando aqui 40 horas, né? Então, para esse satélite, ó, dar uma volta completa em torno da Terra, vai demorar 40 horas. Então é isso, tá, pessoal? A correção
da atividade. Qualquer dúvida, me procure. Até mais, pessoal.